Já vamos pegar o livro de produção, página 60 e 61, certo? Já podem colocar os nomes de vocês que estão aqui presentes e a gente vai começar a nossa aula. Hoje é sexta-feira, vocês estão tristes, pessoal? O que foi que aconteceu? Vamos reler o nosso poema para a gente responder também, Guilherme. Para a gente responder as nossas questões, né? Pergunta: alguém não fez essa atividade da página 61? Não fez, Guilherme? Fizeram a página anterior? Ok, vamos corrigi-la então. Vamos pegá-la mais uma vez, né? Canção do Africano. Yasmin, eu estava falando da página 61, tá certo? Página 61, perguntando quem fez. Você fez? Pega o livro de produção, então. Mas a gente vai corrigir a... Sei como é, tá? É de produção, tá? Produção textual. Eu entendo. Quem é Célia Ferreira, pessoal? Vamos para a primeira questão da página 59, né? Já que ela ficou também. A Isabelle, eu sempre esqueço. Lembrando, quem chegou agora já coloca o nome, tá? Primeira questão, página 59, para a gente pular para as atividades da 61, que a gente já deveria ter feito também, né? Estamos nos passos finais do nosso livro. Olá, Caroline, boa tarde. Coloque seu nome, tá, minha querida? Livro de produção, página 59. Não, estamos chegando nos finais do livro, né? Não esquece o nome, tá, Carolina? Vamos lá, primeira questão. Página 59. A saudade é um tema caro em Castro Alves. E no poema A Canção do Africano não é diferente. Analisando o tema... analisando a primeira estrofe de cada texto, há uma lembrança regada à melancolia. Que lembrança é essa, Guilherme? Já que você já fez, né? Sim, senhor. Você não disse que fez? Os últimos dois versos do poema, né, ou de alguma estrofe específica? Da primeira estrofe. Eu cantar, corre em pranto, saudade do seu torrão. Vou considerar. Mais alguém? A primeira questão. Lembrando que a gente já deu uma orientação boa sobre essa questão ontem, né, pessoal? Bom, ninguém mais. Calem-se agora, né? Falem agora, aliás, o calem-se para sempre. Eu ia trocar. Na segunda estrofe do poema, quando a música é cantada, há uma criança... Tá certo, Isabelle. Há uma criança no colo de sua mãe, que a esconde. Qual é o motivo desse comportamento? Deixa eu mudar esse ângulo aqui. Pronto, pra mim ficou melhor. Não necessariamente Guilherme. Note que a própria questão, né, o enunciado da segunda questão, fala sobre o momento da canção, certo? Se a gente está falando do momento da canção, vamos pensar um pouquinho se vai haver
alguma coisa relacionada com a canção, né, propriamente dita. Se lá em cima a gente viu que o poema inteiro, né, é regado a lembranças melancólicas, né, ou seja, a tristeza, quando a mãe esconde o filho, né, a gente pode entender que tanto de uma maneira física mesmo, ela escondeu a criança, levou para longe, como ela tampou os ouvidos da criança, né? É uma maneira de escondê-la, né? Com a linguagem poética, vamos dizer assim, é uma maneira de escondê-la para que ela não ouvisse aquela canção que era permeada por tristeza e por lembrança da terra natal da mãe da criança, né? Já que era uma criancinha de colo, logicamente, aliás, provavelmente ela não havia nascido em solo africano, e sim em solo brasileiro. Então eu acredito que não tem muito a ver com o medo de levarem a criança, né? E sim para que a criança não ouvisse aquela canção de tristeza. Para que a tristeza da mãe também não fosse a tristeza da criança, certo? Terceira questão, essa daqui a gente falou e vocês ficaram me devendo. Atualmente, o racismo se constitui como um crime inafiançável. Para você, tornar essa prática um crime é suficiente para eliminá-la da sociedade? O que é que vocês me dizem hoje? Certo, não. E o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai eliminar ou reduzir essa prática? É para isso que tem 4 linhas na terceira questão, pessoal. Para que vocês respondam com deem uma resposta mais volumosa, menos abstrata, né? Mais volumosa. Sim, é uma visão interessante, né? Interpretando aqui esse texto, é uma visão interessante porque essas leis podem estar dentro de que âmbito? Como eu falei, dentro do âmbito da educação, né? Eu acredito que mais vigia, mais segurança pública, né? O problema da segurança pública, entenda uma coisa, a segurança pública é uma corrente enorme e a polícia é só um elo da corrente, tá certo? Tem muita importância? Tem. Mas a segurança pública é uma corrente e polícia é só um elo, né? Você mesmo é um elo dessa corrente que é a segurança pública. Então, assim, mais agentes de segurança nas ruas não vai ter um efeito significativo para acabar com essa prática, né? Porque estamos falando dentro do âmbito comportamental, estamos falando de comportamento. E como eu falei ontem, se nenhuma criança nasce racista, obviamente eu tenho que ensinar ela, né? Ou ela tem que aprender por meio da osmose, vamos dizer assim. Vai aprender por imitação, vai ver alguém fazendo, vai achar bonitinho e vai querer fazer também, né? Então, se eu posso ensinar, eu posso desensinar, né? Vamos pôr esse termo entre aspas. Eu posso desensinar, né? Por meio de qual instrumento? Principalmente, né? Já que temos vários, o principal instrumento seria a educação, certo? Não dá para mudar isso sem pensar na educação. E da educação a gente penetra em outras coisas, né? No âmbito jurídico, na própria cultura, né? No trabalho, no incentivo e promoção à cultura, principalmente da cultura que vem da periferia, né? Que o pessoal chama favela, mas eu gosto de usar outros termos. Da cultura que vem da periferia, da música que vem da periferia, da arte que vem da periferia, que também tem o seu valor, né? Comunidade, eu chamo também comunidade. Periferia porque eu uso termos mais, vamos dizer, técnicos, né? Porque a periferia se formou porque essa população pobre foi se alojar nas zonas periféricas. Não é central, é periférico. Como eu havia falado para vocês, quanto a
formação histórica das chamadas favelas, né? Haviam centros urbanos para pessoas de um certo poder aquisitivo que no Brasil pós-império não era lugar para quem não tinha dinheiro, né? Como a maioria ainda não é hoje, infelizmente. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Quarta questão: qual foi a maneira que o povo africano usou para não deixar apagar a lembrança de seu povo? Guilherme, qual foi, né, a resposta da quarta questão que você pôs? Ou não pôs? Você disse que fez, não me decepcione. Com as canções que eram cantadas. Sim, era uma das maneiras, né? Danças também, e até mesmo a prática de algumas adorações, né? Porque tinha também a seguinte questão, que isso aqui é mais história do que outra coisa. Os escravos, muitas vezes eles colocavam as estátuas deles, né, dos deuses deles, aliás, por trás do altar onde supostamente deveria ter a estátua de um deus da religião, ou aliás, de um santo ou de algum deus da religião cristã, né, do judaísmo, da religião de base hebraica. E dessa maneira eles estavam indiretamente adorando os deuses das religiões de matriz africana, certo? Aparentemente eles estavam de cabeça baixa, ajoelhando e orando para o Deus do cristianismo, mas na verdade havia, né, uma imagem dos deuses de matriz das religiões de matriz africana lá por detrás do altar. E as orações que eles estavam fazendo era direcionada para esses deuses da cultura deles, né, da cultura desse povo. Não entendeu, Yasmin? Pronto, estou querendo dizer o seguinte. Aqui no livro, para responder a quarta questão, você apenas vai dizer que, né, porque estamos falando de acordo com o texto. Qual foi a maneira que o povo africano usou? Como assim? Porque eles não eram africanos? Você está perguntando ou está afirmando? Como que eles adoram Deus de origem hebraica? Não, minha querida, eu estou falando o seguinte: o cristianismo tem base, né, no judaísmo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou indo lá para os hebreus, para o povo de Moisés, tá certo? Eu estou falando agora, eu estou isolando aqui, ó. Deixa as religiões africanas de lado e vamos concentrar aqui no cristianismo. O cristianismo tem base na lei mosaica, né? Ou seja, no povo hebreu. Então estamos falando de uma matriz, de uma base hebraica, certo? Até aqui tudo bem? Cristianismo, Moisés, base hebraica, entendeu, né? Pronto. O que é que eu estava falando? Uma maneira de dominação, né, simbólica, uma violência simbólica que o dominador português impôs ao povo africano, isso aqui a gente já saiu desse texto aqui. A gente já está penetrando em uma questão bem histórica, tá certo? Tá certo, Carolina, eu entendo. A gente já está penetrando numa questão bem histórica que é interessante para a gente contextualizar aqui, certo? Uma maneira de ocorrer essa violência simbólica, de apagar, né? Porque a gente viu que eles apagavam o nome, né? Você não podia chamar um africano pelo nome do país dele. Os portugueses queriam que eles se chamassem por nomes de pessoas como se fossem portugueses, para apagar de vez a identidade deles, certo? Tanto pelo nome, quanto pelo idioma e pelos costumes, né? A dança, a culinária, a adoração aos deuses, né? Porque essa adoração aos deuses fortalecia demais, unia demais o povo. Por isso que eles não podiam cantar as canções tanto de adoração aos deuses, como canções de guerra, porque isso poderia promover, né? Aliás, ocasionar uma rebelião, certo?
E nos templos de adoração dos africanos, dos escravos, o que é que o português fez? Botou lá a imagem, né, de imagens, aliás, bote no plural, imagens de santos, né, de entidades que pertencem ao cristianismo. Estamos falando da Igreja Católica, estamos falando de muitos santos, São Paulo, São Pedro, Santo Antônio, Nossa Senhora, seja lá qual for o santo que você esteja imaginando. Só que os africanos fizeram, em pequenos talhados, imagens que representavam os deuses de matriz africana, né, os deuses das religiões africanas. E colocaram, religiões africanas, aliás, e colocaram essas imagens por trás desses altares onde tinham deuses, onde tinham santos do cristianismo. Então, quando os portugueses iam lá ver o que é que esse pessoal estava fazendo, aparentemente, né, eles estavam adorando o Deus católico. Só que lá tinha uma imagem que os portugueses não estavam vendo porque estava escondida. Tinha uma imagem lá de seja lá quem for, Iemanjá, Shogun, Oxalá. Eu também não conheço todos os nomes. E na verdade eles estavam adorando os deuses africanos, não os deuses dos portugueses, certo? Essa era mais uma maneira de manter a sua cultura, os seus costumes, não apagar a identidade desse povo. Entendeu agora? Yasmin. Show. Quinta questão. A canção do africano faz uma referência a outro poema, também enquadrado na estética do romantismo, escola literária do século XVIII. Pesquise em livros, enciclopédias e na internet. Que poema é esse? Que poema é esse, Guilherme? Diga aí. Professor, assim, eu botei esse daqui, ó. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Canção do Exílio, exatamente. Aí, essa outra pergunta, eu botei assim. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Isso. Essa terra é bem bonita, mas a outra eu quero bem. E tem outra, uma outra estrofe que diz: aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar, né? No caso, fazendo outra referência também às terras do africano, né? Canção do exílio, né? De quem foi exilado, tirado à força do seu país, né? Isso quer ser exilado. Mas estou satisfeito com as respostas de vocês. Caminhamos muito bem. Agora a gente também, né, ficou na atividade da página 60 e 61. Vamos reler o poema que é para a gente pôr os pés na situação. Eu sou a que anda... eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho, e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Profundo, né? Primeira questão, página 61. Sim, Guilherme, é muito triste, desde a parte da retirada da África, durante todo o trajeto de cruzar o oceano nas condições mais desumanas que você pode imaginar. Eu teria até alguns filmes e algumas séries para recomendar, mas eu acho que realmente tem um conteúdo muito forte, né? Não foi uma situação nada agradável de se imaginar, certo? Mas é muito importante que a gente estude isso, né?
para que a história se mantenha viva e ela não se repita, como algumas pessoas gostariam que se repetisse. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico se identifica como uma mulher, que anda perdida em busca de sua própria identidade. Há dois adjetivos que remetem à sua incompletude. Quais são essas palavras? Acertou, Carolina. Isso mesmo. Crucificada e dolorida. Olha aí. Segunda questão. Gabarito da primeira, tá? Crucificada e dolorida. Agora sim que a gente está corrigindo e vocês estão respondendo comigo, eu vou pôr a correção no Classroom, tá certo? Segunda questão. Quais são os termos que o eu lírico usou para caracterizar seu desespero pela vida? Cite pelo menos 4. Tem um monte, né? Mas a gente pode pegar 4 aí. Eu até já tinha dito um. Névoa, né? Perdida, sombra de névoa, alma de luto, soa que chora. Sim, escuridão também, né? Para uma vida cheia de escuridão. Incompreendida também. Já pensou você passar a vida inteira incompreendida? É de um desespero aterrorizante, né? E, lógico, a própria palavra triste também, né? Muito bem. A terceira questão eu devia até pular, de tão facinho. Mas vamos lá. Entre os sentimentos a seguir, identifique aquele que mais se aproxima da temática do poema. Quem não marcou a letra A? Ainda bem. É claro, letra A, pessoal. Tristeza. Não pode ser alegria. Talvez saudade. Confissão nem tanto, mas amor tá um pouquinho deturpado, né? Essa visão de amor aí. Tanto sofrimento, eu acredito que isso não seja amor, né? Temos como gabarito a letra A. Certo? O Rian, letra A. Quarta questão. Leia. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Considerando o poema como um todo, né? Não apenas essa estrofe aqui. A palavra alguém, destacada nessa estrofe, pode ser entendida como uma pessoa que não existe. Não, porque ela diz assim, né? Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca me encontrou. Aqui Então poderia ser uma pessoa imaginária, ué. Vamos ver as outras opções. De uma suposição. Mas assim, eu acredito que esse desespero e essa tristeza toda não se configuraria se tivermos uma pessoa imaginária, né? A menos que estivéssemos falando de um eu lírico bem, como é que eu posso dizer? Bem louca, né? Porque isso aqui só pode ser um crush, pessoal. É a letra B. A pessoa amada que a poetisa não conhece. Não é não? A letra B. A pessoa amada que a poetisa não conheceu. Esse desespero todo. Vamos ver, aliás, as outras alternativas. Letra C. O filho da poetisa que não a compreendia não está muito fora de contexto, né, para ser um filho. O namorado que a poetisa teve quando era jovem, não, porque aqui nesse verso do meio aqui, da última estrofe, alguém que veio ao mundo para me encontrar, e no último, e que nunca na vida me encontrou, se ela teve esse namorado, ela se encontrou com ele, né? Então, não pode ser, porque no soneto diz que ela nunca encontrou essa pessoa. E na também, o pai da poetisa, que não consolava seu sofrimento, claro que também não pode ser, né? Por essa questão de encontro. Essa 4 realmente geraria uma dúvida, como eu falei para vocês, entre a A e a B, né? Claro que eu não ia dar só essas duas alternativas. Mas realmente é uma pessoa amada que a poetisa não conhece, né? Se essa opção
ela é um pouco complexa assim. Se essa opção também estivesse falando de da pessoa amada que não amou a poetisa, né? Ou seja, um amor platônico, um amor não correspondido, também poderia se encaixar, né? Porque é esse alguém que veio ao mundo para me ver e nunca me encontrou, poderia ser aquela pessoa que a poetisa ama, só que aquela pessoa em estado de amor pelo eu lírico, certo? Como essa pessoa não estava num estado de amor por ela, é como se, para o eu lírico, essa pessoa também não tivesse existido, certo? Também poderia dar certo. Mas fazendo uma análise assim, um pouquinho mais profunda, a gente entende que, sim, Caroline, devido à complexidade, a pessoa amada poderia estar. Uma pessoa que não existisse, aliás, poderia ser a resposta correta. Mas indo bem dentro nas entrelinhas, aliás, das estrofes, dos versos, desculpe, a gente entende que é uma pessoa amada que a poetisa não conheceu, né? E a quinta questão, ainda considerando a estrofe analisada na questão anterior, é correto afirmar que a palavra, aliás, é correto afirmar que a palavra talvez expressa dúvida do eu lírico. Isso aqui, né, por uma questão gramatical já está correto, né? Por uma questão de gramática, né, já está certo. Talvez é possibilidade, né, expressaria dúvida. Mas vamos ver aqui as outras, né, que é interessante também. O eu lírico se dirige a alguém que não vê há alguns anos? Não, né? Sou talvez a visão que alguém sonhou, né, que nunca encontrou. Então eles nunca se viram, né? A B já está errada. As palavras mundo e vida são empregadas em sentidos opostos. Alguém que veio ao mundo, né, e nunca na vida me encontrou. Não, não são sentidos opostos. Porque se eu estou falando alguém que veio ao mundo, né, é alguém que veio, que estava vivo, né, e nunca na vida me encontrou. Então, não são de sentidos opostos, são de sentidos convergentes, né? Então, a C também estaria errada. Identificamos no uso da palavra alguém a ocorrência de uma metonímia? Não, claro que não. Não estou atribuindo nada a esse alguém. Esse alguém é um alguém mesmo. É marcado pela antítese. A antítese, né, seria temos a tese, a síntese e a antítese. Aqui a gente não tem nada que vá de encontro ao discurso desesperador da própria poetisa, né? Então aqui não tem nenhuma marca nem de síntese, aliás, nem de antítese e nem de síntese. Aqui a resposta é a A. Beatriz, tinha colocado o quê? O nome, né, da chamada. Tá certo, tá certo. Entendi. Como já é de se imaginar, a gente vai produzir um belíssimo poema. Você não disse que gosta de soneto, meu querido? Tá me enganando? Pois vamos passar para a página 64, para a gente penetrar no outro gênero. Artigos de opinião. Com certeza eu vou passar, Isabelle. Deixa só a gente se contextualizar aqui um pouquinho, o Guilherme. Artigo de opinião. Na internet, se inspira aí no amor, né, no desespero da quarentena, nessas coisas, tem inspiração. Bota uma música pra tocar, aquela música triste do Sam Smith, ou então coloca alguma coisa mais, eu não sei, mas tem que ter uma inspiração. A Carolina eu sei que vai colocar o Djonga pra tocar. Bom, enfim, vamos voltar aqui pro artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Eu vou falar duas coisas óbvias. É um artigo que traz a opinião de alguém. Lógico, professor, como é que o senhor acertou? A opinião de quem? Duas pessoas. Prestemos atenção. Se eu estiver falando de um editorial, né, de um jornal ou coisa do gênero,
É claro que vai trazer a opinião de quem escreveu o artigo, ou no jornalismo mais violento, por assim dizer, a pessoa vai escrever a opinião do editor, né? A opinião daquela empresa, daquele jornal, né? O que não é muito interessante, né, para você profissional. Talvez aquela opinião do editor, da editora, não seja tão coerente com a sua, né? E isso é um pouquinho desagradável, certo? Essa música que a Maria Clara tá falando, ou Yasmin, é a Sadness and Sorrow, certo? Vamos lá. Bullying. Ah, você queria ler, né, Guilherme? Faça as honras. Tá bom. Bullying, a violência nas escolas. A violência na escola, tanto física quanto psicológica, está aumentando consideravelmente e ganhando destaque na mídia. É considerado bullying. Chutar, zoar, bater, ameaçar e várias outras maneiras de humilhação. Essa situação é muito preocupante para toda a sociedade. O que fazer? O bullying é tão antigo quanto a existência da escola. Infelizmente, acontece em todo o mundo. A situação é preocupante, mas muitos alunos sofrem violência por serem diferentes. Mas é claro que o problema não está nessas pessoas, e sim nos que se sentem superiores, poderosos. Parte dos alunos que sofreram bullying é praticamente. Muitos sofrem. Deixa a Cecília ler esse segundo, meu querido. Cecília não, a Isabela. Muitos sofrem calados. É aquela velha história. Violência gera violência. Além de não procurar, acaba se isolando tanto e não Isabelle, tá falhando só pra mim ou pra mais alguém o microfone dela? É que o teu microfone tá falhando, Isabelle, tá ficando cortado. Deixa eu. Mas você pode ler comigo, vamos lá. Muitos sofrem calados e se tornam adultos agressivos. É aquela velha história. Violência gera violência. Outros, além de não procurarem ajuda, acabam se isolando. Se isolando tanto, aliás, e se sentindo tão humilhados que chegam a cometer suicídio. Baixa autoestima, medo, angústia, diminuição do rendimento escolar, aumento do pedido de dinheiro aos pais, não querer ir à escola, entre inúmeras outras, são consequências do bullying que podem refletir em toda a sociedade. Tanto apenas para a pessoa, né, consequências para si, como para os demais, né, porque a pessoa que sofre bullying pode querer se tornar violenta. É tanto que a gente vê muitos casos aí de massacres, né, que quando a gente puxa o histórico da pessoa, o que é que acontecia com ela na escola, a gente vê realmente um quadro de violência durante a infância e o início da adolescência. E a pessoa realmente quis se vingar. Tá certo, Isabelle. Esses agressores possuem grandes chances de se tornarem adultos revoltados, criminosos e até criarem uma gangue perigosa. É preciso que familiares e professores estejam atentos aos sintomas, pois geralmente as vítimas não procuram ajuda. Não adianta mudar de escola, pois o problema acontece em todo o mundo. Após notar esse comportamento anormal, é preciso procurar a ajuda de um psicólogo. Seria importante também que todos os professores tivessem um conhecimento que fosse capaz de analisar a mudança de comportamento dos alunos, para que não resolvam o problema tarde demais, né? No meu caso, para mim, tudo que está fora do habitual é estranho. Fugiu do hábito, para mim, é digno de suspeita. Bom, vamos lá. Página 65. Obviamente vai ficar para casa, a gente só tem 5 minutinhos, infelizmente. De acordo com o texto, o que é bullying? Mas quanto à escola também deve melhorar. Melhora, né? Mas assim, tem gente ruim em todo canto. E gente ruim, né, geralmente são predadores que percebem certas vulnerabilidades, que sempre querem se aproveitar dessas vulnerabilidades. De acordo com o texto, o que é bullying? Claro, isso aqui tá fácil, tá no começo do texto.
Conforme o texto, o que leva alguém a cometer bullying? Às vezes, até mesmo o fato da pessoa ter sofrido bullying. Terceira questão, além de trazer prejuízo para o agredido, levando-o a cometer até suicídio, né? O que o bullying pode trazer para a nossa sociedade? Eu acredito que quase todo mundo, né, Guilherme? Quarta questão, segundo o texto, o bullying não traz consequências só para os agredidos, mas também para os agressores. Assim, o que pode acontecer com estes agressores? O que a escola pode fazer de acordo com o artigo para combater o bullying? Aqui, logicamente, que a gente tem que pensar na qualificação profissional, né? E na qualificação profissional de quem está mais próximo do aluno, que é o professor. E, em sua opinião, como devemos combater o bullying? A nossa próxima aula de produção, ela é na próxima quinta-feira, né? Então eu vou deixar vocês têm outra atividade para me entregar, né? Tem duas, aliás, que a gente corrigiu. Eu vou passar esse texto, se eu não me engano, também vou passar o artigo expositivo e essa atividade aqui. A gente vai ter muita coisa, não vai dar tempo nem ficar com saudade do professor. Não, mas é leve, suave, tranquilo. Pode mandar tudo pelo WhatsApp, tudo por onde você achar mais vantajoso, mais rápido, né? A gente está aqui para facilitar. E, Guilherme, vai ter um prazo bem bacana também, tá bom? Só manda o que eu te instruir, tá bom? Se eu não mandar o poema, então fica tranquilo, porque eu vou ver se vocês estão devendo textos de gêneros anteriores, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu... Onde é que eu paro a gravação, meu Jesus? Estamos todos demais.